Está começando o programa Crente Inteligente. É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao programa Crente Inteligente. Hoje temos um encontro especial cheio de aprendizado e inspiração. Mais um dia, o programa de número 2 eu sou Samuel Souza, estou aqui para caminharmos juntos nessa jornada de conhecimento e reflexão. E tenho a alegria de poder contar novamente com a presença do pastor Alex Esteves. Já esteve no programa número 1, está chegando no programa número 2 também com muita informação, porque vamos falar de temas relevantes. A paz do Senhor Jesus, pastor Alex. A paz do Senhor, irmão Samuel. Estou muito feliz aqui por estar de volta com os irmãos para essa conversa acerca de tema tão importante em nossa época. O tema de hoje, mais uma vez, a igreja na pós-modernidade, e com essas mudanças todas que a igreja vem sofrendo nos últimos tempos, é necessário a gente falar sobre ela, e por isso o nosso convidado, que chama-se Alex Esteves, é evangelista da Assembleia de Deus, filiado à CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado da Bahia, é bacharel em Direito, analista do Direito no Ministério Público Federal, mestrando em Teologia Ministerial pela Universidade da Carolina do Norte, né? Vamos falar no português porque o Caroline não saiu muito bom na última semana, então vamos falar direitinho aqui, que é a Carolina do Norte, ele faz o seu mestrado lá, é relator do Conselho de Ética da Assembleia de Deus em Salvador e membro da Comissão de Ensino da mesma igreja, onde também serviu como vice-superintendente na sede. Autor do livro O Reino que Não Será Destruído, Estudos Elementares no Livro do Profeta Daniel, edições Bernard Johnson. Professor e colaborador do material didático da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde inclusive eu estudo, tendo escrito os subsídios dos livros Hermenêutica Bíblica 1, Doutrina da Salvação, Profetas Menores e Daniel e Apocalipse. A gente vai para um momento de louvor. Quando retornarmos, aí já começamos a tratar do assunto com o nosso querido pastor Alex Esteves. Lembrando que você que não assistiu o primeiro programa e gostaria de saber o que foi dito aqui, eu sugiro que você vá no YouTube da Rádio Pavio que Fumega, @Rádio Pavio que Fumega lá no YouTube, e você vai assistir o primeiro programa. Você que está ouvindo na rádio e não ouviu o primeiro programa, lá no YouTube tem, foi dito, o que nós falamos lá no primeiro programa? O pastor falou o que é pós-modernidade, há um marco temporal definido, ele fala sobre isso, quais as origens e de onde veio a pós-modernidade, ele fez uma comparação entre o homem moderno e o homem pós-moderno, e também falou também da questão da modernidade, se foi superado ou se não foi superada a modernidade para chegar na pós-modernidade. Ele falou dessa diferença da modernidade e da pós-modernidade. Então, tem muita informação e olha, sugiro que você vá rapidamente lá no YouTube e depois desse programa você vá assistir o programa de número 1. Aliás, também é programa para você ouvir, meditar, fazer as suas anotações, você que é estudioso, você que quer entender o que está acontecendo com o mundo, porque o que acontece? As mudanças são tão rápidas e tão alucinadas que a gente perde um pouco a noção do que está acontecendo. Então, para um pouquinho, reflete e entende o que está acontecendo e segue em frente. Então, por seguir em frente, vamos seguir louvando ao nosso Deus, um louvor maravilhoso, gostoso, para a gente já ficar num clima de adoração, porque aprender também a adorar a Deus. Você adora a Deus com o seu intelecto, você adora a Deus com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com tudo. Tudo tem que adorar a Deus. Então, vamos para um louvor e no retorno a gente já começa as ministrações com o nosso professor Alex Esteves, com muita coisa boa para você. Até já e vamos adorando nosso Deus. Rádio Pavio que Fumega. Graças a Deus, glória a Deus por tudo. Louvar a Deus é bom demais, adorar ao Senhor é maravilhoso e mais gostoso ainda é quando a gente adora ao Senhor aprendendo e entendendo as coisas que estão acontecendo, pra gente não ficar perdido, irmãos. Nós temos que ficar antenados, até a gente tem a vinhetinha aqui do programa. É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? Pastor, o senhor responderia o quê? O crente é inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? O que o senhor diz, pastor Alex Esteves? É inteligente porque é crente, né? Essa inteligência espiritual é porque é crente, tem a mente de Cristo.
Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, já aproveitando a deixa do pastor, nós vamos entrar então na segunda parte do programa. Hoje é crente inteligente, com o tema A Igreja na Pós-Modernidade. Ô pastor, a primeira pergunta hoje é exatamente a seguinte: por que o cristão deve refletir sobre a pós-modernidade? Há base bíblica para isso, pastor? Muito bem. A pergunta é boa porque às vezes as pessoas têm dificuldade, irmão Samuel e amados irmãos espectadores, de entender como é que a gente trata de conceitos contemporâneos, coisas da atualidade, e faz alguma correlação com a Bíblia. De onde que a gente tira isso? Na verdade, a Bíblia nos orienta a conhecer o tempo que nós vivemos, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 11, diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Conhecendo o tempo, ou discernindo o tempo. Isso é uma expressão muito importante em Paulo. Outra questão é que a palavra de Deus nos apresenta o mundo como Deus criou e o mundo como ele é. Esse contraste é muito relevante. O mundo que Deus criou e o mundo depois da queda. Uma outra questão é o contraste que especialmente o apóstolo Paulo faz entre o agora e o outrora. O agora e o outrora. A diferença entre o agora e o outrora a partir da intervenção de Cristo na história. Outra questão é quando a Bíblia fala do presente século mau. O presente século mau, né? Esta era que nós vivemos. Então, quando a palavra do Senhor nos fala da realidade que está à nossa volta, ela está fazendo uma avaliação, e essa avaliação é espiritual, mas é também ética, moral, né? E é uma avaliação de como o ser humano vive, para onde ele vai e o que acontece com o homem em razão da sua condição espiritual. Mas não é só a Bíblia que nos ajuda a pensar. Claro, a Bíblia é suficiente para salvar, mas eu quero dizer que, com base na Bíblia, a história da igreja nos mostra, desde os seus primórdios, que líderes cristãos avaliavam o mundo à luz da palavra do Senhor. Né? Um exemplo clássico é na era patrística, né? A era dos pais da igreja, os primeiros 3, 4, 5 séculos, mais ou menos, da era cristã, quando homens de relevo, líderes, bispos, teólogos da antiguidade, né, da antiguidade clássica, avaliavam não só as heresias, né, e eram os chamados pais polemistas, que faziam análise das doutrinas que eram contrárias à fé, mas também analisavam a sociedade da época. E aí eles eram chamados de pais apologistas, né? Pais apologistas. Um exemplo bom é Tertuliano. Tertuliano viveu nessas duas searas. Ele foi um pai polemista, porque combateu heresias, e um pai apologista, porque ele combateu o paganismo, ou seja, o espírito do tempo, os valores que imperavam na sociedade. Então, desde a origem, tanto na Bíblia como nos primeiros séculos da igreja, se mostrou como válido e necessário nós fazermos essa avaliação. Outra coisa interessante é o seguinte, é uma coisa até natural, que eu creio que os irmãos vão concordar comigo. Não dá para você combater nada sem você primeiro conhecer, né? A primeira coisa que o médico faz, né, se ele vai fazer uma cirurgia, se ele vai prescrever remédio, é fazer uma análise clínica, não é isso? Vai fazer uma análise clínica, vai fazer um diagnóstico, vai fazer exame se for necessário, e às vezes até um procedimento pequeno para poder aquele exame ser mais produtivo, mais profícuo. Então, até por uma questão lógica, não tem como nós pregarmos de uma maneira mais eficaz. Claro que a palavra de Deus não volta vazia, ela é sempre eficaz, mas pregarmos de uma maneira inteligente, para homenagear aí o nome do programa, né, Crente Inteligente, pregarmos de uma maneira ordeira, eficaz e inteligente, se nós não sabemos o mundo em que nós estamos, para quem nós estamos pregando. Eu creio, e aqui eu vou tentar concluir a questão, a resposta a essa questão, que é o seguinte, até uma questão de amor.
você conhecer as pessoas, porque conhecer o espírito da época, o Zeitgeist, que a gente falou no primeiro programa, é você conhecer as pessoas. Quer dizer, quem é o homem, quem é a mulher, quem é o adolescente, quem é o jovem, quem é o idoso de hoje, né? Não é só você conhecer a pessoa que mora na casa ao lado, isso é muito importante, mas é importante também conhecer o que alguém chama de metafísica influente, ou seja, quais são os valores filosóficos, ideológicos, sociais, culturais, políticos que imperam na sociedade. Quando eu digo isso, não quer dizer que todo mundo pensa igual, mas eu estou falando o seguinte, aquilo que impera na política, no mundo do entretenimento, das artes, do cinema, da literatura, aquilo que domina o comércio, aquilo que domina as grandes corporações, a escola dos nossos filhos, a universidade. A gente precisa, principalmente os líderes, não só os líderes, o crente de modo geral, mas principalmente quem foi vocacionado para liderar o povo do Senhor neste século XXI. E a igreja, aliás, há algo positivo na pós-modernidade, pastor? Nós podemos ver coisas positivas na pós-modernidade? Sim, eu creio que a sua pergunta é muito boa pelo seguinte, eu creio que a gente, para que nós possamos fazer uma avaliação correta, nós precisamos primeiro conhecer e segundo, valorizar aquilo que é positivo. Eu não posso simplesmente dizer que não há absolutamente nada de valioso. O que eu considero valioso é que existe uma ênfase na experiência. Não estou dizendo que você deva exaltar exageradamente a experiência, jamais eu diria isso. Seria um experimentalismo ou experiencialismo, né? De dizer que a verdade é aquilo que eu experimentei. Não, pode ser que algo seja verdadeiro e eu não tenha experimentado, porque a minha experiência não pode ser o crivo da verdade. Quer dizer, verdade, o homem utilitarista e pragmático, o homem moderno é muito isso, né? Utilitarista e pragmático, é aquele que vai dizer assim, verdade é o que dá certo. Não, verdade é o que é certo, mas ele vai dizer, verdade é o que dá certo. Agora, o homem pós-moderno, ele não vai dizer só que verdade é o que dá certo. Verdade é o que ele experimentou e aprovou. Certo? Isso é perigoso. Mas o que eu noto de positivo, para a gente poder ter um ponto de contato com as pessoas hoje em dia, com as pessoas embebidas de pós-modernismo, de pós-modernidade, é o seguinte, essa busca de ser autêntico, principalmente os jovens. Os jovens, meus irmãos, são aqueles que tomam no peito as mudanças sociais. Por isso que às vezes há um conflito geracional muito forte entre os mais velhos e os mais jovens. Porque o mais velho ainda está vinculado a questões antigas e o mais novo ele está tomando na cara, digamos assim, aquilo que é de vanguarda. Ele acaba representando a inovação. Mas por quê? Porque ele é mais jovem, é imaturo também. Às vezes ele é revolucionário, ele não arruma o guarda-roupa, mas quer arrumar o mundo. Mas por quê? Porque ele está com uma ebulição muito grande pelas transformações sociais, culturais, etc. Mas assim, essa busca da autenticidade, por exemplo, às vezes eu vejo gente que critica a religiosidade, chama tudo de hipocrisia, né, o compromisso institucional do crente de ir para a igreja constantemente. Ok, não concordo, eu não me considero hipócrita porque eu tenho um compromisso com a igreja, com meus irmãos, mas é interessante essa questão. Será que muitas vezes essa crítica não tem fundamento? Então eu creio que a gente precisa olhar, fazer um autoexame, como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Às vezes, irmão Samuel, tem gente que vive um hiato tão grande, um abismo tão grande entre a doutrina e a prática, que às vezes o pós-moderno olha para ele e não vê coerência, não vê integridade. Então eu creio que a gente precisa valorizar a sinceridade, a autenticidade, a integridade e ver que é o seguinte, não basta crer, eu preciso experimentar a fé, eu preciso, viver a fé. Eu acho que esse é um ponto para a gente refletir sobre os tempos contemporâneos, os tempos odiernos. O senhor falou, inclusive, lá na Conferência Bíblica, que o senhor gosta de pensar na Bíblia de forma paradoxal, né? Isso, exato. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Depois que eu descobri que a Bíblia trabalha com o paradoxo, né? Porque o paradoxo é o quê? Não é contradição. Contradição é algo que não tem lógica. É você dizer uma coisa e depois desdizer essa coisa. Isso não tem lógica, não tem cabimento nenhum. Paradoxo, não. Paradoxo é como a verdade se manifesta na palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos.
Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Mas ele também disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Bom, vai depender do contexto aí, tudo depende do contexto, da interpretação. Mas a Bíblia também diz para nós sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Paradoxo. A Bíblia fala do amor e fala da justiça. A Bíblia fala do céu e fala do inferno. Ou seja, Deus é o Deus que se manifesta nos profetas, especialmente nos profetas menores, trazendo juízo e salvação. Condenação e esperança. É um binômio muito claro na maioria dos profetas. Você vê isso, o mesmo profeta, até os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, Isaías, não são diferentes, né? Eles falam de juízo por causa do pecado, mas às vezes até no mesmo capítulo vem uma palavra de esperança para o remanescente fiel, porque Deus, por amor ao seu nome, Daniel fala isso, né, na sua oração, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, ou seja, pelo amor que Deus tem ao seu caráter, pelo compromisso que ele tem com a justiça, ele vai salvar um povo, o povo que nele crê. Então, esse paradoxo é interessante. E aí, eu creio que o senhor fez essa pergunta porque a nossa resposta não pode ser uma resposta simplista. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que há algo geralmente ruim e deletério no pós-modernismo, na pós-modernidade, precisamos verificar primeiro, será que não tem algo que a gente pode aproveitar até para pregar o evangelho? E segundo, será que nós também não estamos pecando e dando aso a que alguém olhe para nós e diga: poxa, mas você não vive o que você prega? E há uma busca muito grande realmente de autenticidade. Eu creio que talvez a nossa resposta para tudo isso seja uma resposta sintonizada com a questão do paradoxo. Você está ouvindo o programa Crente Inteligente, hoje com o tema A Igreja na Pós-Modernidade, com a presença do pastor Alex Esteves, ele que é lá de Salvador, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Salvador, na Bahia. Pastor, como a pós-modernidade influencia as igrejas evangélicas? Meu irmão, muito. Isso é algo que eu tenho analisado, tenho pensado ao longo dos anos. Eu tenho até um livro que, se Deus permitir, será publicado pelas edições Bernard Johnson, né? Tomo aqui a liberdade de, se o senhor me permitir, fazer essa divulgação. Claro. Que já foi mencionada nessa conferência que o senhor falou e também nas redes sociais, que é Legítima Defesa da Fé. Esse livro, eu, na verdade, comecei a escrever há muito tempo. Saiu primeiro esse de Daniel, né? Que foi fruto de estudos na igreja onde eu era co-pastor, mas o livro sobre Daniel, aliás, o livro Legítima Defesa da Fé, eu fui escrevendo ao longo de mais de 10 anos, justamente como fruto da percepção que eu tinha de uma grande crise moral, espiritual, institucional da igreja brasileira. E a pós-modernidade influencia muito, e a maneira como nós reagimos a ela e reagimos mal. Olha, para dizer como a pós-modernidade avança pela igreja, precisaria vários programas, mas para dizer basicamente é o seguinte: quando é que uma igreja se pós-moderniza? É quando ela acredita que precisa agradar ao visitante ou agradar as pessoas de fora, e para isso, nessa tentativa de agradar, começa-se a mudar a forma do culto, do lugar de culto, da pregação, da aparência do pastor, da letra das músicas, começa-se a mudar o layout do culto, do local de culto, começa-se a mudar a primeira forma, mas inexoravelmente o conteúdo será alterado. Então, inicialmente, lá no mundo de fala inglesa, né, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, surgiu um movimento chamado Movimento da Igreja Emergente, tá certo? É mais no contexto, esse termo se explica melhor no contexto anglófono, nos países de fala inglesa, mas isso acaba vindo para nós, sempre chega para nós, chega tempos depois, mas sempre chega, a gente sempre consome, né? Tem até uma brincadeira que diz que os alemães inventaram a teologia sistemática, né? Os americanos estragaram e nós consumimos. Sempre a gente acaba indo a reboque, até por ser um país, né,
do subdesenvolvido, né? Hoje se fala país em desenvolvimento. A gente sempre pega essas questões, mas a gente sempre pega depois. E quando a gente pega, a coisa já degringolou muito lá fora e a gente ainda tem a capacidade grande também de piorar. Não é síndrome do vira-lata, não. Sei que os irmãos são perspicazes para compreender, né, que há essas questões. E o que é que acontece? Começa-se a mudar a forma, né? Lá no movimento da igreja emergente, que não é uma denominação, é meio que uma filosofia de ser igreja, eles chamam isso de conversation. Quer dizer, na verdade não é uma pregação, a gente não vai trazer uma palavra com autoridade, não. É uma conversa, é uma coisa coloquial, é informal, é um aprendizado constante, é um caminho no qual a gente vai aprender. Isso parece muito bonito, parece interessante, mas assim, começa o seguinte, ele diz, não, a gente não muda a doutrina, uma igreja que se pós-moderniza. A gente não muda a doutrina, a teologia é conservadora e tal. Porém, já se tira o púlpito, certo? Por que se tira o púlpito? Porque o pastor não vai ficar mais com a posição de autoridade. Aí vem a questão horizontal. O pastor não traz mais uma autoridade verticalizada, a autoridade dele é horizontalizada, ele não tem autoridade. Ele é um brother, um cara legal, ele nem usa mais terno. Veja que eu não estou defendendo necessariamente o terno, não é isso. Mas eu estou dizendo como que o processo ocorre e as motivações que estão por trás. Então, assim, ele não usa nem gravata, ele é um cara legal, ele é muito jovem, já se abandona a classe antiga, a terceira idade. Não, esse pessoal, poxa, muito velho, naftalina e tal. Então, assim, já se começa a renovar de uma maneira equivocada, desprezando o repertório credal, né? Quando eu falo credal, não é só confessional, doutrinário e teológico. Quando eu falo credal, é o âmago da fé. As bases de fé mais... eu não quero usar uma redundância, mas os fundamentos de fé mais basilares, para ficar bem claro, né? Aquilo que é credal, aquilo que é visceral. Meio que isso daí deixa de ser importante. O repertório inódio, né? Os hinos mais antigos, não quero ser nostálgico, mas eles trazem uma ligação, né, do presente com o passado. A gente pode colocar músicas contemporâneas sem problema, desde que não contrariem a adoração genuína e a palavra de Deus, né, irmão Samuel? Mas fazer uma ligação com o passado, cantar um Castelo Forte de vez em quando, cantar hinos... Tem que ter conexão com o passado também, mas não pode se isolar. Por quê? Porque se você isola, você não está sendo inteligente. Não está sendo um crente inteligente. Por quê? Eu não posso reinventar a roda. Diz que alguém falou que nós estamos nos ombros de gigantes. Nós somos pequeninos nos ombros de gigantes. Alguém veio antes, Wesley veio antes, Moody, Calvino, né? No meu caso, né, no caso da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Agostinho, esse pessoal veio antes, né? Então, alguém fala o seguinte, que tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é que é a fé morta dos que estão vivos. Não é buscar o tradicionalismo, não é buscar aquelas coisas arcaicas de costumes vetustos. O que nós estamos falando é buscar aquilo que é verdadeiro e que foi experimentado por irmãos do passado, como diz a Bíblia, imitando a fé que tiveram. Está lá em Hebreus, é bonito imitar o bom, imitar o que é belo, imitar o que é verdadeiro, que está na palavra do Senhor e que foi experimentado e visto como válido. Ok. Mas assim, aí o pessoal começa, já tira o púlpito, substitui por uma prancha de surf, qualquer coisa, alguma coisa assim muito, muito tribal, muito de nicho, sabe? Eu não sou contra, claro, missões urbanas. Por exemplo, eu tenho esse estilo assim mais mauricinho, como se dizia nos anos 80, IUP, né? Não sei. Talvez para mim seja mais difícil acessar alguns grupos. Eu moro numa metrópole, né? Campinas também é uma metrópole, tanto Salvador como Campinas são cidades grandes. A gente tem muitas tribos, né? Um tecido plurimo cultural. Para mim talvez seja mais difícil, mas assim, eu sei que nas missões urbanas o princípio da contextualização é muito importante. Joia, perfeito. Todavia, sem desconsiderar a questão da contextualização missionária, transcultural, o que eu estou dizendo é aquela tentativa de agradar. E o evangelho não é para colocar ninguém na zona de conforto, pelo contrário.
o evangelho já começa tirando da zona de conforto. O evangelho já vai arrebentando a zona de conforto. Isso aí, meu irmão, acaba sendo... Vai ter uma hora que, em vez de mudar só o layout do prédio do culto, do salão de culto, ou só a forma do pastor se vestir, muda o conteúdo, sim. Porque tentando agradar, a palavra pecado sai do discurso do pastor, inferno sai, santidade muda de conceito, disciplina não existe. Uma coisa que eu vou dizer aqui para o irmão que eu não tinha pensado antes, mas uma coisa que eu de vez em quando eu digo é o seguinte: por que a igreja brasileira, uma das razões pelas quais a igreja brasileira está em crise, sabe qual é? É porque não tem mais disciplina em muitos lugares. Por quê? Porque a pessoa que se diz crente, irmão Samuel, se ela peca e os amigos dela sabem que ela cometeu alguma coisa que se considera pecado na igreja, e ela não é disciplinada, ela continua tomando ceia, ela continua indo para os cultos, ela continua, assim, sendo considerada, claro, deve continuar indo aos cultos, mas ela continua sendo considerada como parte daquele grupo, e não é disciplinada, não é desligada, não deixa de tomar ceia por um período. Quem está lá fora diz, olha, o crente é assim, a igreja é assim, a disciplina não é para punir. A disciplina é importante de forma terapêutica e corretiva. Quando lá fora as pessoas passam a ver que, de fato, há uma correção, a igreja, então, ela é vista de uma maneira mais nobre, entendeu? Então, a falta de disciplina é muito própria também da pós-modernidade. Dizem, não, nós somos inclusivos, que é isso? Nós temos que dar liberdade aos irmãos, né? E uma mera conversa parece que vai resolver quando não resolve. Desculpa interromper, mas em alguns casos tem algumas dessas igrejas emergentes que incentivam inclusive a participação da Santa Ceia sem um novo nascimento. Ah, não, vem aqui, vamos participar da Santa Ceia e tudo mais, como se fosse banalizando a Santa Ceia, na verdade, né? Sim, exatamente. Uma coisa que tem isso daí, e tem uma outra coisa que é o seguinte: a gente às vezes critica muito, e critica com razão, por exemplo, aquelas igrejas de parede preta. Certo? Igreja de parede preta. O senhor falou da questão, a gente está falando da questão da disciplina, e eu lembrei. Mas pode notar o seguinte, essa coisa de igreja de parede preta e tal, isso nunca está desconectado. Isso que eu queria fazer essa ligação, esse link entre o que o senhor falou, que a gente está falando da disciplina, e a questão da parede preta, ou da prancha de surf no lugar da Bíblia, coisa dessa natureza. O que é que eu quero dizer? No lugar do púlpito, na verdade. No lugar do púlpito. O que é que acontece? Tudo isso faz parte de um contexto. Não é só você criticar a cor da parede, pelo amor de Deus. A gente não está querendo fazer uma análise superficial, né? A questão é o contexto de horizontalização. O contexto de que não há mais ninguém com autoridade. Não estou falando que você vai espancar os irmãos. E claro que vai ter hora que você vai ter a classe de escola dominical, em que o professor pode até estar sentado, eu já dei aula sentado. Aqui a gente está num bate-papo informal, não deixa de ser verdadeiro, eu estou falando aquilo que eu entendo a partir da Bíblia, o irmão está fazendo perguntas, buscando disseminar a verdade. Quem está ouvindo certamente, se está orientado por esse princípio, também está querendo obter a verdade ou reforçar aquilo em que já acredita. Agora, quando você tem uma situação horizontalizada demais, que o pastor nunca vai falar algo com autoridade, isso traz uma falta de segurança muito grande. E o que mais o homem pós-moderno quer é segurança. Veja como é contraditório. O homem pós-moderno está doido por uma segurança. Ele quer estabilidade, ele quer ver coerência entre teoria e prática. Ele quer genuinidade, ele quer autenticidade. Mas não haverá autenticidade sem autoridade. Não haverá autenticidade se não tiver ninguém empunhando a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo o que efetivamente a Bíblia diz. Então, por isso, eu creio que hoje nós estamos vivendo uma crise. Agora, irmão, veja só, já tem mais de 20 anos que eu acredito que nós vivemos uma crise. Se você tem uma doença durante muito tempo, ela deixa de ser crise, passa a ser crônica, deixa de ser aguda. Um problema agudo é um problema que acontece pontualmente. Agora, um problema crônico perdura no tempo. Eu creio, já estou quase crendo, que não é mais uma crise não, porque a crise de mais de 20 anos, eu já começo a crer que é um problema crônico da igreja brasileira, que não se explica apenas pela pós-modernidade, mas que se explica por várias razões, que aí analfabetismo bíblico, falta de disciplina eclesiástica que eu mencionei, questões de politização da fé política no meio da igreja, tanto de um lado como de outro, coisa dessa natureza, problemas morais não resolvidos em liderança,
impérios financeiros, heresias destruidoras. Tudo isso acaba criando um caldo de cultura horrível. Aí vem a pós-modernidade para uma igreja despreparada. Quando eu falo, claro que eu falo com temor e tremor. Eu sou pastor. Não estou jogando pedra em ninguém. Eu conheço a igreja por dentro. Tenho 46 anos de idade, nasci no Evangelho, fui batizado nas águas há mais de 30 anos. Então eu falo isso com muito temor e tremor, sabe? Mas eu digo isso também como um pesquisador e como um pastor que, quando escreve, quando fala, e quando ensina e quando prega, está falando, buscando a edificação das ovelhas e a salvação de vidas. A gente fala isso, na verdade, buscando denunciar o pecado e anunciar o evangelho, que é exatamente o perfil da Igreja de Cristo, o perfil profético que nós precisamos ter. Até porque, pastor, a intenção, inclusive, da Rádio Pavio que Fumega é exatamente trazer esse tipo de assunto para o debate, porque muita gente vai desviando o caminho do céu aí por conta dessas orientações distorcidas do Evangelho e sabe, pensando que está indo para o céu, porque está enganando, tem muita gente sendo enganada, tem muita gente, porque eles veem nisso um nicho, na verdade, né? O que a gente está percebendo que isso é um nicho. Mas eu perguntaria para o senhor o seguinte, pastor, como que os conservadores podem atrair as pessoas sem ser pós-modernistas, pastor? Muito bem. Irmão, eu acredito que existe hoje um clamor e uma expectativa, um anseio muito grande da nossa geração por referenciais. As pessoas precisam de referenciais. Quando eu falo de referenciais, eu estou falando desse paradoxo que o senhor levantou, que eu quero aproveitar aqui. É a questão da autoridade e da autenticidade. Eu creio que nesse binômio nós vamos ter uma resposta importante. Como assim? Pode notar que no mundo muçulmano, existem muitos jovens, né? Apesar do mundo pós-moderno, globalizado, com internet, tecnologia e muita gente até ascendendo socialmente no mundo inteiro, em várias partes do mundo, nós temos muitos jovens se tornando islâmicos e alguns até se radicalizando. Mas o que eu quero dizer é que o que explica, na minha visão, essa busca é que eles querem um referencial. Lá eles têm um referencial, claro, do qual nós respeitosamente divergimos, mas eles têm alguém que diz, é por este caminho. E é algo antimoderno e anti-pós-moderno, porque o pós-moderno, primeiro é antimoderno porque é algo religioso, mas é anti-pós-moderno porque é alguém dizendo qual é o caminho. O pós-moderno, ele quer escolher o seu próprio caminho. Mas, ao mesmo tempo, há um anseio profundo no coração, há um anseio profundo no espírito do homem contemporâneo por uma referência. E se nós mostramos o evangelho, que é superior a qualquer outra coisa, a qualquer outra ideia, a qualquer outro valor, né, de que Jesus Cristo veio ao mundo, sendo ele Deus, para morrer por nós pecadores, o evangelho ele tem um poder intrínseco, a Bíblia tem um poder inerente a si mesma. O evangelho convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso é a palavra de Deus, poderosa. Então, primeiro, é nós usarmos a autoridade da palavra do Senhor, pregarmos o evangelho como ele é, sem pretexto, sem descontextualização, sem uma forma política de pregar. Não, eu vou pregar isso porque eu quero alcançar aquele objetivo, sem essa seleção, é pregar a Bíblia toda. Eu gosto de pregar a Bíblia toda. O livro de Daniel que eu comentei, eu fiz um livro sobre Daniel porque eu tenho um compromisso de ensinar a Bíblia e acabou virando um livro. Estava comentando Daniel, virou um livro de comentário parágrafo a parágrafo. Eu já ensinei nas igrejas por onde eu passei Malaquias inteiro, 1 João, as epístolas menores, Filemon, né, a segunda e a terceira de João, né, livros menores da Bíblia. A gente vai e cheguei a Daniel, que é um livro maior, mas eu espero, se Deus me der vida e saúde, ensinar livros maiores. Por quê? Porque eu tenho que pregar todo o conselho de Deus, como diz Paulo, todo o conselho de Deus. Então, o primeiro ponto, autoridade, falar a Bíblia como ela é, respeitando o ouvinte, como diz John Stott, ouça o espírito, ouça o mundo, né? John Stott escreveu um livro com esse título. Então, ser sensível a quem me ouve, mas ser obediente à palavra de Deus. Autoridade. Ao mesmo tempo, autenticidade, que é o seguinte,
eu preciso mostrar para o homem pós-moderno, pré-moderno, moderno, medieval, o que for, eu preciso mostrar para ele que eu vivo o que eu prego. Fé genuína, integridade. Eu preciso mostrar para ele que o que está no mundo gospel nem sempre é um reflexo, ou muitas vezes não é o reflexo do que Jesus Cristo preconiza. Autoridade e autenticidade. De uma forma simples, seria a nossa sugestão para que nós pensássemos acerca de uma resposta ao desafio pós-moderno. E a referência que o pastor Alex Esteves fez do livro de Daniel é o livro que ele acaba de lançar, O Reino que Não Será Destruído, Estudos Elementares no livro do profeta Daniel, das edições Bernard Johnson. O pastor Alex Esteves é o nosso entrevistado de hoje, participando do Crente Inteligente com esse tema tão interessante e sedutor, a igreja na pós-modernidade. Pastor, caminhando para o final agora, como devemos reagir a tudo isso, pastor? Eu creio que primeiro nós devemos ter serenidade, né? Segundo, devemos saber quem nós somos, porque não adianta nada nós queremos conhecer a sociedade, o mundo que nos cerca, sem saber quem nós somos. Nós, de fato, somos cristãos? E somos cristãos de que confissão? É importante ter uma confissão. É muito pós-moderno dizer que doutrina não é necessário, ter uma teologia específica, uma confissão de fé, não. Por exemplo, eu sou um cristão pentecostal histórico. Eu não sou um cristão calvinista, eu não sou um cristão neopentecostal, eu não sou um cristão de igreja emergente, eu não sou um cristão de uma denominação que não acredita na contemporaneidade dos dons espirituais, embora eu respeite os irmãos de outras confissões. Mas eu preciso saber quem eu sou. Eu sou da Assembleia de Deus, então eu preciso falar a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque isso me ajuda a moderar o que eu vou crer e a balizar o meu comportamento. E respeitando o calvinista, o neopentecostal, o irmão de uma igreja muito diferente, eu preciso, mesmo discordando nos pontos secundários, estar unido a eles no que é principal. Alguém já falou. Naquilo que é fundamental, unidade. Naquilo que é secundário, liberdade. E em todas as coisas, amor. Eu creio que essa é uma forma de responder essa pergunta. O pastor Caramuru, ele falou que a igreja não é só cérebro e racional, que ela também é relacional, né? Perfeito. Não, foi muito feliz nisso. O pastor Caramuru Afonso Francisco foi muito feliz. E às vezes a gente peca nisso, viu? Porque as igrejas muito modernas, que foram influenciadas pelo iluminismo, né? E pelo escolasticismo pós-reforma, acabam sendo muito cerebrais e pensam, e eu digo isso com todo respeito, que a gente pode recair até nisso, que a missão da igreja se resume a explicar textos bíblicos difíceis. Isso é muito importante, eu gosto de fazer, mas não é suficiente, né? A igreja não é apenas uma academia. A gente não tem só cognição, tem cognição também, mas a fé passa pela cognição, mas ela precisa atingir a vontade, a questão volitiva e não só cognitiva. E tem aquelas igrejas só relacionais. A sua pergunta é muito importante, porque o pós-moderno não está preocupado com o racional. Está preocupado com o relacional. Ele está preocupado se você está bem, se você está confortável. É a zona de conforto a que eu já me referi. Mas só que a Bíblia é tão maravilhosa, e aí vem o paradoxo, por isso que é bom a gente conversar, né, irmão Samuel? É que a Bíblia é racional e é relacional. Por quê? Jesus veio estabelecer amizade, a amizade que estava quebrada por causa da queda. Está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação. Então, reconciliação é relação, resgate e restauração de uma relação que foi quebrada no Éden. Outra coisa, Jesus é a palavra, é o Logos, e ele falou que quem ultrapassa a doutrina, quem prevarica, não é digno dele, está fora. Então é doutrina, razão de um lado, e do outro lado relação, amizade com Deus. As duas coisas não podem estar alienadas uma da outra. Nós estamos recebendo o professor Alex Esteves, lá da Assembleia de Deus de Salvador. A gente vai para um louvor maravilhoso. Quando retornarmos desse louvor, a gente vai para as considerações finais do pastor Alex, dar o contato dele aqui e a gente vai caminhando para o final desse programa. Vamos louvar a Deus, meu povo! É
É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? Rádio Pavio que Fumega. Olha, o pastor, para quem quer o contato do pastor Alex Esteves, eu vou dizer para você agora aqui de primeira mão o contato dele no Instagram e no Facebook. Olha, no Instagram é @Alex Esteves da Rocha Souza. O Souza é com S, Alex Esteves da Rocha Souza. Se você tiver dificuldade, depois você vai lá no YouTube, porque lá no canal do YouTube tá escrito, aliás, onde tá escrito? Tá escrito que eu vou pôr agora, tá? Eu falei que tá escrito, mas não coloquei. Como é que eu falo que tá escrito e não ponho? Tem essas coisas também. Agora sim, tá lá. Pastor Alex Esteves, Instagram, @Alex Esteves da Rocha Souza com S, e no Facebook, Alex Esteves da Rocha Souza. Ou seja, se quiser manter contato com o pastor Alex Esteves, daqui a pouco, muito em breve, vai vir o livro aí, Legítima Defesa da Fé. Que coisa linda. Pastor, muito obrigado, pastor. Feliz demais. Já tinha ficado muito feliz com a conferência no último final de semana, que foi bênção demais. Feliz agora com a presença do senhor, agradecendo essa gentileza de nos receber e atender ao nosso pedido. Aliás, pastor, eu queria saber se os nossos ouvintes que eventualmente têm perguntas que não foram respondidas no programa, ou que querem aprofundar alguma questão que foi dita aqui no programa, se eventualmente enviarem uma mensagem pra gente de áudio pelo WhatsApp ou por algum caminho, e eu enviar pro senhor, o senhor gravaria pra gente uma resposta pra gente colocar nos próximos programas? Sim, claro. Eu tendo condição, né, de poder estar à altura, né, da pergunta e poder responder, para mim é um prazer. Muito obrigado, pastor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Que Deus abençoe o senhor grandemente. Eu estou muito feliz com a sua participação. Olha, eu quero agradecer, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer o irmão. O senhor realmente nasceu para isso, né? Essa vocação é muito importante, a vocação da comunicação. Eu gosto também dessa área da comunicação, mas cada um tem o seu perfil, né? O perfil do senhor é de um comunicador, e o comunicador é que aproxima as pessoas, né? O comunicador tem uma vocação, tem uma linguagem, ele sabe aproveitar as plataformas que são disponibilizadas pelo tempo em que vive para poder unir pessoas, e o senhor está fazendo isso. Eu estou aqui na Bahia, em Salvador, muita gente aí vai nos ouvir, a gente não sabe nem onde, mas a gente vai estar aproximado por esse veículo que é a internet, mas especialmente pelo trabalho que o senhor está realizando. Eu louvo a Deus pela sua vida, por esse projeto. Quero, se Deus permitir, estar aqui outras vezes para a gente conversar, tá certo? Para mim seria um prazer muito grande. Glória a Jesus, muito obrigado, pastor Alex Esteves. Então ficamos por aqui, e você está convidado a passar lá no YouTube da rádio, @Pavio que Fumega é lá no YouTube, e no Instagram é @Rádio Pavio que Fumega. A gente volta no próximo sábado às 10 horas, e nós teremos como convidado o pastor Jeremias Couto. Você não pode perder. Que Deus abençoe teu dia e até mais. Você ouviu Crente Inteligente.